bora mergulhar nessa história. É sobre um assassinato brutal, que à primeira vista parece até simples. Mas a verdade é que a motivação por trás dele ficou escondida um mistério mesmo, por mais de 10 anos. O fato central é chocante e bem direto. Um adolescente chamado Didier, de repente, pega uma faca, entra na casa da vizinha, uma senhora idosa, e esfaqueia ela, várias e várias vezes. E o mais bizarro disso tudo, aparentemente não tinha motivo nenhum, nenhuma explicação. Bom, ele foi julgado como inimputável e acabou confinado num hospital psiquiátrico. E por 10 longos anos ele ficou lá, sem dar uma única explicação por que fez. Ele se tornou uma figura de medo, sabe? Um mistério para toda a equipe que cuidava dele. Mas e se o diagnóstico oficial não contasse a história toda? E se esse sem motivo não fosse bem uma ausência de razão, mas sim um motivo tão profundo que nem o próprio Didier conseguia acessar? Uma década depois do crime, a história dá uma virada, assim, completamente inesperada. E é essa virada que abre uma portinha para o mundo psíquico do Didier. Vamos recapitular rapidinho. Aos 17, o crime. Depois, 10 anos internado, só sob vigilância, sem tratamento de fato. E então, aos 27, ele faz um pedido que surpreende todo mundo, inclusive a médica-chefe do hospital. Olha que doido. Apesar de ter uma vida amorosa e sexual super intensa lá no hospital, ele mesmo se descrevia como um galo no galinheiro. A queixa que ele leva para o médico é impotência. Um pedido estranhíssimo, mas que a médica-chefe, muito perspicaz, viu como uma chance, talvez a única, de desvendar aquele mistério. E quem topa o desafio é o psicanalista Gerard Bonnet. Ele olhou para o diagnóstico oficial e pensou: não, isso não me parece um perverso perigoso. A suspeita dele era outra completamente diferente: psicose. Pensa numa fratura, uma rachadura na estrutura da mente, onde as regras mais básicas que organizam a gente em sociedade simplesmente não pegaram, não se registraram ali. E a intuição do Bonnet estava certíssima. Logo no quarto encontro, o Didier simplesmente abandona o pretexto da impotência e solta essa frase. Era o sinal que o analista esperava. Significava: tô pronto para falar do que importa. O vínculo entre eles estava formado. Apenas 6 semanas depois do início da análise, Didier conta um sonho fascinante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Ele sonha que a mãe dele, deitada numa cama de hospital, se duplica. É isso mesmo, uma parte dela se descola e vira outra mãe idêntica. E agora ele tem 2 mães, e os 2 rostos maternos olham para ele com um pavor indescritível. Para o Bonnet, esse foi o verdadeiro ponto de partida. A partir desse sonho maluco, a análise começou a cavar, a desvendar a história complexa e cheia de segredos da família do Didier. A busca era pela origem de toda aquela confusão psíquica. E a primeira grande peça desse quebra-cabeça é um trauma lá atrás, na origem de tudo. Para se casar, o pai do Didier fez um corte radical com o próprio passado. Ele simplesmente apagou a própria mãe, a própria língua, a própria herança. Essa avó, que o Didier nunca chegou a conhecer, foi completamente banida, varrida da história da família. Outro tema que não parava de aparecer era o da substituição. O irmão mais velho do Didier morreu, e logo em seguida foi substituído por uma criança adotada. Isso foi pintando um retrato bem assustador da mãe. Uma figura que, ao mesmo tempo que dava vida, também podia substituí-la. Uma figura com poder de vida e de morte. Ok, agora a gente vai conectar essa história familiar toda complicada diretamente com o momento do crime. O exato instante em que tudo desmoronou. Essa era a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que a análise inteira estava tentando responder. O que foi que naquele dia específico levou um jovem de 17 anos a fazer uma coisa tão brutal? O gatilho foi uma coisa que parece até banal. O Didier estava em casa, sozinho, e viu a vizinha idosa olhando para ele da janela dela. Só que não foi um olhar qualquer. E aqui está o pulo do gato. O que o Didier teve foi uma alucinação. Nos olhos da vizinha, ele não viu só uma senhora. Ele viu o olhar da avó banida, aquela mesma que o pai dele tentou apagar da existência. A figura que foi expulsa da história da família retornou, não como uma lembrança, mas como uma presença real, ali, na frente dele. E insuportável. E isso, gente, é a chave do enigma. O assassinato não foi um ato de perfeição. Foi uma ruptura
psicótica. Aquilo que foi jogado para fora do mundo simbólico da família, a avó, voltou com tudo no mundo real. O assassinato foi uma tentativa desesperada e trágica de destruir essa invasão psíquica que ele simplesmente não aguentava. Só que entender o porquê não era o fim da linha. Para que a cura simbólica pudesse acontecer, o Didier precisava colocar em palavras, assumir a autoria do próprio ato. E um dia aconteceu. Pela primeiríssima vez, ele descreveu o crime, com detalhes, falando em primeira pessoa. Uma confissão que ele nunca tinha feito para a polícia, para juiz, para ninguém. Foi um momento de confiança absurda no analista e um passo fundamental para ele se apropriar do que fez. E isso aqui mostra o tamanho do desafio para o Bonnet. É inacreditável. Ele mesmo conta que para conseguir ouvir essa história, ele teve que se dividir em 3, ao mesmo tempo. Primeiro, o analista, ouvindo sem julgar. Segundo, a vítima. Ele disse que era irresistível não se identificar com a pessoa que estava morrendo ali na narrativa. E terceiro, o moralista, a parte dele que mantém firme o tabu social, a ideia de que não se pode matar. Imagina o conflito. Ele disse que a sessão o deixou exangue, sem sangue, esgotado. Os resultados dessa análise de 5 anos foram muito concretos. O Didier se transformou. Ele ficou mais calmo, mais estável. Os próprios psiquiatras do hospital notaram a mudança. Com o tempo, as condições de internação dele foram melhorando, ele pode aprender uma profissão e, finalmente, foi considerado apto para deixar o hospital. A história do Didier termina com ele sendo liberado, mas, para o analista, para o Gerard Bonnet, ela nunca acabou de verdade. O caso teve um impacto tão profundo que ele descreve como uma análise sem fim, dedicando artigos, um livro e décadas de teorização para aprofundar tudo o que aprendeu com aquele paciente. O caso do Didier sugere que mesmo os atos de violência mais inexplicáveis podem ter uma lógica escondida, uma lógica que muitas vezes atravessa gerações inteiras. E isso deixa a gente com uma pergunta, Será que existe de fato um crime sem motivo? Ou será que o motivo está só enterrado num lugar tão fundo, mas tão fundo, que a gente tem até medo de olhar?